A paz do Senhor, amém? Oh, glória! É muito bom estar aqui mais uma vez. Na verdade, tem um tempinho, né? Mas a gente está de volta, glória a Deus! Há um tempo, há uma estação para todas as coisas. E louvado seja o Senhor. Eu não quero demorar, porque eu preciso de tempo. Quero agradecer as minhas amigas, gente, da academia estão aqui. Obrigada por vocês terem vindo. Louva a Deus pela vida de vocês. O Senhor nos une a pessoas certas. Deus é muito bom com isso. Amém? Abra sua Bíblia lá em Juízes. Juízes capítulo 6, versículo 25. Amém? Juízes capítulo 6, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá que fica ao lado do altar. Diga aí para a pessoa do seu lado: derrube o altar que seu pai fez para Baal. Curve sua cabeça. Senhor, quero te agradecer por estar aqui. Te agradecer, Deus, por esse ambiente profético, pelo que o Senhor já está falando, pelo que o Senhor já está confirmando. Obrigada, Deus, porque o Senhor se faz presente nessa casa. Ah, Senhor, como sua presença nos constrange, como sua presença nos abala nossas estruturas, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por o Senhor manifestar de maneira sobrenatural. Eu creio, Senhor, que esse barulho, o barulho do exército se levantando, não são os 32 mil, não são os 20 mil, mas são os 300 que estão aqui posicionados, ouvindo a convocação dos céus, ouvindo o chamado, ouvindo o despertamento para esse tempo. Eu te louvo, Senhor. Pai, fala conosco. Eu sou tua, Pai. Enche-me até que me se ache só a ti. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu desapareça e o Senhor apareça neste lugar. Tira os tampões dos nossos ouvidos e que a palavra venha cair em uma terra fértil e venha produzir muitos e muitos frutos para esse tempo. Eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Diz aí para a pessoa do seu lado: o que você recusa derrubar. Não, mais forte. O que você recusa derrubar te impedirá de se libertar. Ao que acabamos de ler, esse versículo que a Bíblia está narrando, é exatamente uma ordem de Deus. Uma ordem que foi passada para Gideão. Gideão é uma história que a Bíblia narra aqui no livro de Juízes. E esse momento em que Gideão está aqui inserido é um momento mais sombrio que o povo de Israel está passando. Exatamente chamado o tempo de Juízes. Um momento onde os inimigos, eles atacavam o povo de Israel, onde eles saqueavam as colheitas de Israel. Tudo que Israel plantava era saqueado pelos midianitas. E a Bíblia vai dizer que por conta dessa opressão, por conta desse ataque, de estar sendo saqueado pelos midianitas, o povo de Israel, eles começam a ter medo. E por ter medo e por ter pavor, eles começam a fugir e começam a se esconder dentro de grandes cavernas. Cavernas essas escuras, cavernas essas que não havia alimento, cavernas essas que não havia luz, mas era necessário estar dentro de um esconderijo. E a Bíblia vai dizer que eles vinham como enxames de gafanhotos em cima da colheita de Israel, em cima daquilo que Israel plantava. E isso nos diz que eles destruíam tudo que eles vinham pela frente. E a palavra de Deus vai dizer lá em Juízes 6:1 que fizeram os filhos de Israel
o que era mal perante o Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Essa palavra, ela ecoa nos nossos ouvidos de uma maneira de punição de Deus. E de fato, sim, é uma punição, só que eu digo que não é uma permissão de Deus a partir de uma ação deliberada de disciplina. Não uma permissão passiva, onde Ele dá a liberdade, mas tudo isso que começa a acontecer com o povo de Israel está embasado em Deuteronômio 28. Quando ele diz sobre as bênçãos que está sendo liberado sobre o povo de Israel, mas também, se eles não ouvirem a voz de Deus, a maldição viria. E algo muito interessante, que esse mais, ele anula tudo aquilo que foi falado. Ele anula as bênçãos que foram liberadas, se o povo não ouvir a voz de Deus. Então, o que começa a acontecer aqui é exatamente essa disciplina do Senhor com o seu povo. Afinal, o Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. E por Ele amar, Ele permite, não uma permissão passiva, mas Ele permite o povo de Israel ser entregue aos midianitas. E nesse momento, eles começam a viver por 7 anos escondidos. Por 7 anos humilhados, por 7 anos oprimidos, sem comida, sem colheita, tudo sendo destruído por onde os midianitas passavam, sendo saqueados como enxame de gafanhotos. E a Bíblia vai dizer que esse tempo é um tempo de escassez física, esse tempo é um tempo de escassez emocional, esse tempo é um tempo de escassez espiritual. Afinal, não havia mais os profetas, porque eles estavam calados. O pecado separava o homem de Deus, o pecado separava o povo do seu Deus Criador. Existia uma escassez absoluta em todas as áreas. E quando nós começamos a pensar sobre a escassez, é sobre algo que nos falta. É sobre algo que está um vazio, um ambiente interno e um ambiente externo estava estabelecido. E essa escassez espiritual, ela começa a nos levar a um cativeiro invisível, onde nós estamos aprisionados. A escassez espiritual, ela gera um sentimento de vazio, de confusão. Ela gera um sentimento de medo, de incredulidade, de desesperança. O povo está vivendo saqueado pelos inimigos. Não há esperança. Existe a escassez emocional, que traz um sentimento de rejeição, que traz um sentimento de abandono, de insegurança, de ansiedade. E existe a escassez física, porque agora não só não tem comida, mas também existe uma frustração. Existe um desânimo imperado ali no povo. Existe ali uma irritação, um sentimento de inferioridade. Essa história não está sendo diferente do que estamos vivendo nesse tempo. Essa história está exatamente conforme o que estamos vivendo. Um tempo que estamos exaustos de palavras vazias. Um tempo que nós estamos sem direção. Lideranças preferindo viver o que o padrão terreno estabelece e não o que os céus movimentam sobre a tua igreja. Deus, Ele está nos trazendo a um despertamento e a um posicionamento. A palavra que o Senhor veio trazer para nós hoje não é para massagear o seu ego, mas é para confrontar o seu coração. Não é para massagear a sua ferida, não, mas é para você despertar e se posicionar. Porque estamos vivendo como gatos acuados na parede e o inimigo ganhando território, enquanto Deus está falando: ei, você é guerreiro corajoso, levanta-se e vai para a guerra, saia do lagar e vai para a missão. Estamos vivendo no padrão do mundo. E esse padrão está falando mais alto. Estamos nos conformando com o que o mundo está estabelecendo sobre a sua igreja, sobre a igreja do Senhor. Mas nós não somos daqui. Nós somos mensageiros do céu.
Nós viemos para implantar e ganhar território nessa terra, para levar pessoas para o seu lugar de origem. Nós estamos, só que o que acontece? Estamos escondidos, paralisados, entregues exatamente ao nosso descanso, entregues ao nosso eu. Estamos totalmente com pavor, sem posição. Afinal, o meu descanso, em primeiro lugar. E aquilo que eu tinha como descanso virou uma paralisia. E o que virou paralisia, o diabo veio e roubou o propósito. E você fica à deriva, você fica perdido, você não sabe o que fazer. Até que o Senhor traz a sua consciência que você permitiu o inimigo roubar aquilo que Ele te deu. E em casa, em prantos, eu me ajoelho e falo: Senhor, sim, eu permiti o inimigo roubar o que era somente o descanso, o que era somente uma estação, o que era somente eu cuidar das minhas filhas. Eu simplesmente permiti ser paralisada. Porque o diabo, ele não me mata, mas ele me paralisa. O diabo, ele não me mata, mas ele consegue tirar a potência do meu chamado. Quando eu permito, quando há brecha espiritual, quando há uma exaustão mental, quando você não mais se submete ao espírito, mas agora as suas emoções começam a te governar. Nós estamos sendo saqueados pelos midianitas dessa era. Saqueados pelo medo, pela ansiedade, pelo cansaço, pela ideologia distorcida, as crises, a pobreza espiritual. Estamos fazendo e se rendendo sem mesmo perceber ao sistema do mundo. E, Senhor, tenha misericórdia. Acabamos levantando altares para Baal sem perceber. Mas não, Gleice, eu adorar ídolo, eu adorar Baal. Quem é o Baal dessa era? Quem tem roubado a cadeira do seu coração? O que tem falado mais alto, a não ser a obediência a Deus? Se tudo isso rouba o Senhor do centro da sua vida, sim, altares a Baal está sendo levantado. Sim, outros ídolos estão sendo adorados. Sim, outras coisas estão sendo exaltadas. E o Senhor tem ficado esquecido e de lado. Nós não somos diferentes, porque Baal está no nosso meio. E sem perceber, nos submetemos ao sistema desse mundo. Ao invés de nos posicionarmos assim como Gideão se posicionou. Mas ele teve medo? Sim. Ele teve pavor? Sim. Ele estava conformado com o momento que ele estava vivendo? Sim. Ele simplesmente estava dentro de um lagar. Mas algo interessante que a Bíblia, ela vai narrar e ela vai dizer, e eu quero que você entenda isso, pontuações, palavras, nada é à toa, sempre há um propósito por debaixo, sempre há uma intenção de expressar e de te mostrar o que acontecia naquela época. A Bíblia vai dizer, Juízes 6:11, então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra. Sabe o que isso significa? Esse peso cultural e espiritual. Por que o anjo sentou debaixo de um carvalho? Ele poderia ter se apresentado em qualquer outro lugar para Gideão, mas não. O anjo se assenta debaixo de um carvalho. Porque na época do povo judeu, a árvore, o carvalho, as árvores frondosas, elas eram ponto de referência na terra, porque elas serviam para lugares de conselho, de juízo e de ter encontros comunitários.
carvalho, no sentido espiritual, é um lugar onde Deus se revela. Porque através das raízes profundas, através dos galhos extensos, eles representam força. Eles representam estabilidade e permanência. O anjo não escolheu esse lugar à toa. Porque o que ele iria falar para Gideão, ele tinha que estar num lugar que representava força, estabilidade, permanência. Afinal, o símbolo, ele aparece num símbolo de firmeza para falar com um homem que estava fraco, inseguro e instável. De maneira cultural, o orvalho ele simboliza pactos e alianças. Vários momentos na Bíblia nós vamos ver Abraão construiu um altar junto ao carvalho de Moré. Jacó enterrou os títulos da sua casa debaixo de um carvalho em Siquém. Josué fez aliança com o povo e ergueu uma pedra debaixo do carvalho. Enquanto Jacó, ele demonstra renúncia e purificação debaixo do carvalho, Josué representa uma renovação de pacto com o Senhor. O carvalho, ele representa a renovação de aliança. E eu quero que você entenda que quando o anjo, ele fica e se posiciona debaixo do carvalho, quando a presença do Senhor se manifesta, não há nada que não possa mudar, não há cenário que não possa ser transformado. Quando Deus aparece debaixo do carvalho, isso significa cenário de mudança, cenário de mudança. E Deus está dizendo: ei, Ceifa, eu estou debaixo do carvalho, estou à sua espera, um encontro contigo que terá a sua vida, um cenário mudado e transformado. Um cenário mudado e transformado. E Deus está nos convocando, Deus está nos despertando para buscar a aliança verdadeira. Deus está nos chamando para abandonar os lagares modernos, para abandonar o esconderijo, onde estamos enclausurados por medo, por trauma, por escassez. Deus está nos chamando a abandonar esses lugares. Deus está dizendo: sai do esconderijo. Sai do esconderijo. Foi essa palavra que Deus trouxe para mim, Gleice. Saia do esconderijo. Até quando você vai terceirizar aquilo que eu tenho te dado? Até quando você vai anular aquilo que eu tenho te entregado com responsabilidade? Saia do esconderijo, porque é tempo de despertar e se posicionar. Quando o anjo aparece, ele está debaixo do carvalho, mas ele vê uma cena. E essa cena é Gideão malhando o trigo no lagar. Só que a Bíblia vai dizer que não é um lagar raso. A Bíblia vai dizer que é no fundo de uma prensa de uvas. Um lugar onde ele fazia, Misael, de esconderijo. Então, se ele fazia de esconderijo, é porque era um lugar fundo, aonde dava para esconder e ainda malhar o trigo. O trigo no lagar é o certo no lugar errado, de maneira errada. Diz assim, ó: então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Gideão, ele malhava assim o trigo. E isso simboliza não só o trabalho, não só o alimento, mas sobrevivência. Fazendo algo que não é normal, malhar o trigo no lagar. E eu quero que você entenda: se ele está malhando o trigo no lagar, mas a Bíblia
Bíblia faz questão de dizer que é um lagar onde prensa uvas, então o trigo não é para ser malhado ali. O processo do trigo, ele é feito na eira. E é na eira, é no momento que está debulhando o trigo, que você começa a fazer a diferença. E a diferença é visível daquilo que é joio, daquilo que é trigo. É no momento da eira que está debulhando com uma ferramenta chamada tríbulo. E esse tríbulo é referente ao que Paulo diz em Romanos 5 sobre a tribulação. Deixa eu abrir aqui. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois saberemos que contribuem para desenvolvermos esperanças. Em outras traduções vai dizer tribulação. E esse tríbulo é uma ferramenta feita de madeira, e debaixo dessa madeira existem ferros afiados, aço que passa no trigo, na eira. E nesse momento do vai e vem do tríbulo, você começa a separar o que é cereal, o que é grão e o que é palha, que pode ser levada pelo vento. Na eira, você joga também o grão. O grão é pesado, ele cai. Mas o que é palha, joio, ele voa com o vento. Deus usa o vento para tirar a palha da nossa vida. Deus usa o vento para tirar o joio do nosso caráter. Deus usa o vento para trazer o potencial do grão, do trigo, que tem o propósito de alimentar uma multidão. Então, nesse momento de debulhar, esse aventamento, ele usa o vento para soprar a palha. E isso faz eu lembrar de uma pregação que a pastora Paula trouxe sobre árvores plantadas ao ribeiros de águas. Lembra, pastora? Tem muito tempo essa pregação. E vai dizer que nós somos como árvores plantadas aos ribeiros de águas, que as folhas não murcham, que dão fruto no tempo certo, e tudo que faz prospera. Mas diferente dos perversos, diferente dos gentios, que são como palha levada pelo vento. Tudo que é perversidade, tudo que é de mau caráter, tudo que não convém com a sua vida, Deus permite a tribulação, Deus permite o vento para ser levado para fora de você. E dessa maneira você cumprir o real propósito, a sua real missão, com a potência máxima daquilo que Deus te chamou. Malhando o trigo no lagar. O trigo, ele representa alimento, mas ele também, Misael, representa palavra. Palavra que o Senhor te entrega como responsabilidade. Maná não é para ser guardado, maná é para ser liberado e compartilhado. Trigo não é para ser guardado, trigo é para ser compartilhado com a multidão. Ei, sabe o que eu quero dizer? Sabe o que isso nos revela? Que o trabalho de Gideão, aos olhos de Deus, era em vão. O trabalho de Gideão, malhando trigo no lago, mas Cleice, os midianitas iam atacar. Ele só tinha aquele pouco de trigo. Ele estava malhando para não morrer de fome. Era em vão. Na perspectiva de Gideão, era um lugar perfeito, pequeno para guardar o pouco que ele tinha. Mas na perspectiva de Deus, ele imitava o agir da provisão. Na perspectiva de Gideão, era um lugar perfeito para se esconder. Mas na perspectiva de Deus, isso o matava como guerreiro e matava a sua missão. Na perspectiva de Gideão, nada se perde. Mas na perspectiva de Deus, não adianta alimento contaminado e trigo sem qualidade. Porque quem disse que no lagar o joio estava sendo separado do trigo? Quem disse que no lagar a palha estava sendo soprada pelo vento? Se estava num lugar fundo, o vento não ia lá, tudo continuava, a
a impureza continuava, a sujeira continuava, a palha continuava. Ei, sabe o que você não está entendendo? Ei, Deus só aumenta a provisão quando você tem fé para aumentar o espaço e pegar mais vasilha. Deus só faz você avançar quando você sai do lugar que te limita. Ei, Deus está dizendo, eu não te dou as promessas se você não tiver estrutura para suportar. Por quê? Porque o santo não se mistura com o profano. O pecado não se mistura com a santidade. Você só consegue viver o sobrenatural e ver as promessas se cumprindo quando você confia em Deus e enfrenta o medo e o sistema opressor. E eu te pergunto, em qual lugar você está malhando o trigo que Deus tem te dado? De que maneira você tem feito isso? Tem um livro de um teólogo alemão, discipulado, e é do Bonhoeffer. E ele nos alerta sobre a tentação da graça barata. A graça que está sendo imperada hoje no mundo, que está sendo padronizado para as igrejas. Uma graça que não há arrependimento, uma graça que não há cruz, uma graça que não há obediência. E nós estamos nos conformando com o que está acontecendo. Nós estamos nos conformando com essa graça barata. Ei, o Evangelho é dor, o Evangelho é cruz, mas ele te dá a eternidade. E ele diz que nós nos mantemos nessa conformidade de relevância social, de visibilidade digital, e perdemos a essência do Evangelho. Sabe o que ele diz? O Cristo que não confronta é apenas um ídolo moldado à imagem do mundo. Hoje o mundo está pegando a verdade, tornando mentira, e aquilo que é mentira, tornando verdade. E sabe o que é mais grave? A gente não se posicionar. Sabe o que é mais grave? O nosso silêncio. Bonhoeffer vai dizer: o silêncio do cristão diante da injustiça é em si injustiça. Não falar é falar. Não agir é agir. Agora a Gleice coloca aqui a frase: o silêncio do cristão diante do pecado em si é pecado. Não falar é falar. Não agir é agir. Não se posicionar é se posicionar. É aceitar o profano com o santo. Até quando vamos nos conformar com essa graça barata? Se o Senhor nos diz que é para pegarmos a nossa cruz e segui-lo, Ele está à espera da sua noiva, sem mácula, sem ruga. Ele está à espera da sua noiva perfeita. E Gideão, ele precisou escolher entre obedecer a Deus ou manter a neutralidade do que deixava seguro. Sabe qual é a diferença de Bonhoeffer para Gideão? Nenhuma. Bonhoeffer, ele enfrenta o sistema nazista. Ele enfrenta o sistema cultural e espiritual dominante em Israel a partir dos nazistas. E Gideão, ele enfrenta esse ambiente de escravidão, porque foram entregues aos midianitas. Existe meio termo entre eles? Não. E Deus está dizendo: ou vocês se levantam, ou vocês vão ser engolidos pelo sistema, ou vocês se posicionam, ou vocês vão se conformar com o padrão deste mundo. Ei, Deus está dizendo: levanta, ó povo meus, e reposiciona-se. Ei, Deus está nos dizendo: desperta, ó tu que dormes, e resplandece dentre os mortos. Resplandeça. O que nós vamos escolher?
Ele malhava o trigo, fazendo certo no lugar errado. Isso expressa uma mensagem de Gideão. Porque lagar se representa dor, representa esmagamento. E ele está mostrando ali que ele estava no momento de dor, que ele estava nesse momento de esmagamento, que ele estava nesse momento de aperto, de estar limitado. Mas será que você esqueceu que o anjo estava sentado no carvalho? E olha como que a Bíblia é maravilhosa. Coloca para mim, Flor. Versículo 13. Gideão respondeu, bora, vamos. Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Passa. Então o se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Volta no versículo 13. Sabe o que Gideão está vivendo aqui? Uma revelação teofânica. Quando Gideão vai falar com esse anjo, ele não sabe que é o próprio Deus. Por quê? Porque se ele soubesse que era o próprio Senhor, o Senhor estaria com S maiúsculo. Por isso que ele fala, meu Senhor, se o Senhor estivesse conosco, nós não passaríamos por isso. Sabe o que é isso? É a manifestação de Deus de maneira corpórea, de maneira humana. Então, quando Gideão vai falar com o anjo, ele acha que é qualquer pessoa. Ele acha que é um profeta falando das coisas de Deus. Por isso que ele volta para o anjo do Senhor e diz, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Ele não associa que é o próprio Deus falando com ele. Mas só do anjo estar no carvalho, sentado, ele já era para entender. Cara, tem algo vindo. Ei, o cenário vai mudar. Deus vai tocar na minha identidade e vai me transformar. Ei, tem algo do Senhor acontecendo. Mas ele estava totalmente voltado para as suas feridas e traumas do tempo. Pode passar. Pode passar aí. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã, aí aqui ele está achando que é um profeta, alguém que está falando de Deus. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Vai, passa. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um. Pode passar. Gideão respondeu, se de fato posso contar com a tua ajuda, aqui, se de fato eu posso contar realmente com a sua ajuda, e se é real o que você está falando, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor, quem fala comigo. Aí a Bíblia vai dizer em outras traduções, através da sua vida. Passa. Por favor, não vais embora, até que te traga a minha oferta. E ele respondeu, ficarei aqui até você voltar. Imagina o anjo. Ah, Gideão, quando você souber quem eu sou, vai, passa. Gideão foi depressa para casa. Cozinhou um. Como ele vai cozinhar um cabrito em um tempo de escassez? Porque esse cabrito estava sendo preparado para um momento certo ou algo relevante. E aí ele fala, quer saber? Eu vou preparar uma oferta logo, que aí eu me livro desse cara, porque ele não está vendo o que a gente está passando. Vou preparar um cabrito, 20 litros de farinha. Preparou pães sem fermento, depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela. Os levou para fora e os ofereceu ao anjo. Mas ele não sabia que era anjo, que estava debaixo da grande... Vai, pode passar.
anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão, sabe qual é o nosso problema? Muitas das vezes as coisas não caminham, muitas vezes a gente não rompe, porque a gente deixa de obedecer quando Deus nos dá uma ordem. Pode passar. Então, o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão. O fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Pode passar. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, eu estou perdido, vi o anjo do Senhor face a face. Gideão começa agora a entrar em desespero, medo, já tinha o medo dos midianitas, agora o medo de que viu o Senhor face a face. Por quê? Porque isso está embasado lá em Êxodo, que aqueles que verem o Senhor face a face morrerão. E agora Gideão está temendo pela morte. Pode passar. E aí ele disse: fique em paz, Gideão. Não tenha medo, você não morrerá. Sabe por quê? Porque a revelação que Deus te dá, a revelação que Deus traz, a promessa que Ele te concede não é para te matar, mas é para ativar aquilo que tem dentro de você, para executar a missão que te espera. Existe um povo que está esperando o seu posicionamento para ser liberto. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, território do clã de Abiezer. Pode passar. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho do... Tome o segundo touro do rebanho do... Um cabrito já foi. E agora outro. Nenhuma escassez física, espiritual e emocional. Tome o segundo o touro do rebanho do seu pai. Aquele de 7 anos. Não pode ser de 6, de 5, de 4. De 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal. E corte o poste de Azerá, que fica ao lado do altar. Não importa onde você está. Não importa o lugar que você se encontra. Não importa como você se encontra. Deus, Ele vai te encontrar e vai dizer: se posiciona, porque você é um guerreiro corajoso. Sabe o que eu quero liberar aqui? Deus, Ele nunca vai falar com você a partir do que você está passando. Deus, Ele nunca vai falar com você a partir do seu cenário. Deus, Ele nunca vai falar com você a partir do que você sente. Deus sempre vai falar com você a partir da sua missão. Se Ele chama você guerreiro corajoso, porque é essa missão que Ele te deu. Não é escassez, não ser saqueado pelos midianitas. Deus, os seus, vão ecoar uma identidade verdadeira com o fundamento da sua missão. Deus nunca vai virar para nós e vai dizer: fraco, pequeno, medroso. Eu estou com você, guerreiro corajoso. Mas eu sou o pequeno, o menor da minha casa. Você não sabe, mas eu te chamei para guerrear. Enquanto você está escondido, existe uma missão que espera para você guerrear. Enquanto você está com medo, eu te chamei, te ordenei com coragem para enfrentar os midianitas e libertar o meu povo. Ei, você é guerreiro corajoso. E Deus está dizendo para nós: não se acovarda, não tenha medo. Você é guerreiro e guerreira corajoso. Guerreira corajosa. Chega de ficar acuado e o inimigo tomando território e a gente voltado para o nosso vitimismo, lambendo as nossas feridas ao invés de deixar o Senhor cicatrizar. Quanto mais você lambe sua ferida, mais o demônio se alimenta dela. Não importa onde você está, Deus te encontra no lagar para te enviar para o campo de guerra.
Porque o esconderijo do medo, aonde você quer ficar, é exatamente o berço da tua missão. O esconderijo aonde você quer ficar, detrás das malhadas, é exatamente aonde vai te empurrar para o seu propósito. Ei, é na sua vulnerabilidade, é na sua dor, é na sua escassez, é no Getsemane que você está passando, sendo esmagado. É ali que Deus vai te encontrar e vai te usar para curar outras vidas. Desperta, ceifa. Desperta, ó tu que dormes. Posiciona-se. Posiciona-se. Gideão obedeceu. Mas antes dele ir libertar o povo de Israel. Antes dele ir libertar o povo. Me perdi. O pastor levantou. Antes dele ir. Me perdi mesmo. Pastor, você tirou minha atenção aqui, hein? Antes dele ir libertar o povo das mãos dos midianitas, ele primeiro precisava consertar a sua casa. Antes dele ir libertar uma nação, ele primeiro precisava derrubar os altares do seu coração, da casa do seu pai, levantado pelo próprio pai. Por isso que Deus dá uma ordem: derrube os altares, o altar que foi levantado pelo seu pai a Baal. Não queira mudar o seu marido se primeiro você não derrubar os altares do seu coração. Ei, mulher, ei, homem, não queira mudar a sua mulher se primeiro você não derrubar os altares do seu coração. O altar primeiro precisa ser derrubado aqui. O arrependimento primeiro precisa acontecer aqui. A mudança primeiro precisa acontecer aqui. O posicionamento primeiro precisa acontecer aqui. O avivamento primeiro acontece aqui. Para depois ir para minha casa. E depois a partir da minha casa. E depois a partir da minha casa, a cidade, a nação, a igreja, na academia, na escola, na faculdade, no trabalho. Não importa onde você esteja. Primeiro aqui. Derrube os altares que não são meus. Antes da guerra, a limpeza. Antes da missão, o treinamento. Antes do concerto lá, primeiro o concerto aqui. Quais são os altares que estão erguidos no seu coração? O que tem tomado prioridade e tem simplesmente ultrapassado o seu relacionamento com Deus? Sabe o que a Bíblia vai dizer? E aqui eu finalizo. Quando você tira o Senhor do centro da vontade e coloca outra coisa no lugar, seja um ídolo, seja um outro Deus, você precisa se submeter àquilo que é colocado por esse Deus na cadeira. Quem governa agora é quem está sentado na cadeira. Mas Deus nos dá a palavra, nos dá fundamento, nos dá princípios de que quando Ele está na cadeira, nós estamos protegidos. De que quando Ele está na cadeira... Coloca aí Deuteronômio 28 para mim. Já achei. De quando Ele está na cadeira, os seus campos serão abençoados. Quando Deus está na cadeira, seus filhos, suas colheitas serão abençoados. Quando Deus está na cadeira, a cria do seu gado e dos seus rebanhos serão abençoados. Seu cesto de fruto e tigela de amassar pão será abençoado. Todo lugar que for e tudo que fizer será abençoado. O Senhor derrotará os seus inimigos. Você será protegido. Quando eles atacarem, eles verão quem é o seu Deus. E continua dizendo: será abençoado, Deus lhe dará prosperidade. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, Ele jurou aos seus antepassados, vocês vão dar ouvidos. Eu vou abençoar, eu vou abençoar, eu vou abençoar. Mas tem momento que você tira o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, da cadeira. Às vezes,
é o orgulho que está sentado na cadeira. Então você vai ter que se submeter exatamente o que o orgulho te oferece. Tá pegando? Estão pegando o que eu estou querendo dizer? Se você colocar Mamon na cadeira, você vai ter que se submeter ao que Mamon vai te oferecer. Se você permitir a vaidade sentar na cadeira, a religiosidade, a amargura, a mágoa, o intelecto, o seu desejo na cadeira, você vai ter que se submeter o que ele pode te oferecer. Podem ficar de pé para dizer que eu estou acabando. Sabe o que acontece? Misericórdia, Jesus. Salmos 115 vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade, porque as nações dizem: onde está o seu Deus? Quem está sentado na cadeira do seu coração? Qual é o altar que está erguido no seu coração? Qual é o Baal que está dominando a sua vida? Onde está o seu Deus? O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Mas seus ídolos, ídolos esses que você coloca na cadeira, Baal esse que você levanta o altar. Mas os ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formado por mãos humanas. Tem bocas, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Tem garganta, mas não emite nenhum som. Aqueles que fazem ídolos, aqueles que levantam altares, e nesses ídolos e nesses deuses confiam, são exatamente iguais a eles. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Qual é o altar que está erguido no seu coração? Deus nos chama para ir para viver uma glória. Deus nos chama a viver um avivamento. Mas avivamento não é por palco e aplauso. Avivamento é fogo no altar. Vai dizer: ó Israel, confie no Senhor. Ó Ceifa, confie no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Ó sacerdotes, descendentes de Arão, confie no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele. Ele é seu auxílio e seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Abençoará o povo de Israel. Abençoará o pastor da igreja Ceifa. Abençoará os ceifeiros e as pessoas neste lugar. Abençoará os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto os grandes como pequenos. Que o Senhor multiplique bênçãos para vocês e seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, Bia, nós, porém, louvaremos ao Senhor. Nós, porém, louvaremos ao Senhor. Nós, porém, louvaremos ao Senhor. Mas mesmo assim, amor, com uma frase atire a pedra.
recusa derrubar, te impedirá de se libertar, te impedirá de avançar. O que você recusa derrubar te fará como cativo a uma prisão. O que você recusa derrubar te fará escravo ao cativeiro. O que você recusa derrubar não é um ídolo. Ídolo não é só estátua. É qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração. E o Senhor, Ele está falando conosco hoje. Se você foi lembrado pelo Espírito Santo, algum altar, algum ídolo, algo que sentou na cadeira do centro da vontade de Deus, hoje é dia de derrubar. Porque existe um povo que te espera. Só que Deus, Ele não quer os 32 mil. Deus, Ele não quer 20 mil. Tem muita gente no exército. Tem muita gente ainda, Gideão, no exército. Eu quero os 300. E sabe o que Deus disse para mim? Gleice, quem estiver hoje na igreja. A gente acha assim, eu gosto muito quando a Raquel fala, essa palavra era para ser para Cláudia. Não, essa palavra é para ser para você mesmo. Porque Deus disse para mim, não são os outros que não estão, são aqueles que estão assistindo e os que estão aqui presentes. Esses são os 300 para o tempo que eu preparo para libertar o povo dos midianitas. Esses são os 300 que eu escolhi. Esses são os 300 que entrará para a história. Esses são os 300 que fará a diferença. Saia do seu lugar que eu quero orar por você. Deus falou primeiro comigo. A palavra cortou aqui, ó. Cortou aqui primeiro para depois ir para aí. A palavra foi lá na divisão do espírito, da alma, ajuda e perdoa. Mas a palavra me libertou. A palavra me tirou da paralisia. E é isso que Deus quer fazer com você. O louvor vai cantar. Desliguem as luzes para mim, por favor. Carlinha, desliga a luz para mim, por favor. Pode ligar, pode ligar. Eu não quero saber. Ninguém tem que saber. Deus está chamando você, Gideão, para esse tempo. 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 Sai do seu lugar, porque o que Deus quer fazer aqui já está fazendo. O louvor vai cantar. Sai do seu lugar. Será que você não troca Ele mesmo? Hoje é dia de correção. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é Mas hoje é dia de despertamento e posicionamento. Deus está na casa. A tua presença, o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Que se abra o céu, o seu reino, nossa fé no nosso Deus. E que se abra o céu, o seu reino, Que os ídolos caem, os altares da boca.
Senhor, a partir de hoje, um novo ciclo começa aqui na nossa igreja. A partir de hoje, o exército se levanta e começa a marchar contigo. A partir de hoje, será em prol do reino. Deus se manifestará.